Olá, gente! Bom, como o meu tempo é escasso e o tempo de vocês também é, eu vou fazer vídeos mais curtinhos. Recentemente eu publiquei no meu Facebook um comentário de uma autoridade da igreja. Não sei se ele é 70, mas eu sei que ele deve trabalhar para o sistema educacional da igreja, porque ele publicou no Face dele, público, tá? O Face público é o meu segundo presidente da missão, eu tive 2 presidentes da missão. E ele publicou lá que tem alguns que abandonam o barco e, não contentes com isso, querem afundar o barco. É certo que eles estão falando, que ele está falando de nós, dos ex-mormons, né? E do que nós publicamos nos nossos canais. Bom, eu queria dizer em relação a isso que esse barco que ele está falando aqui da igreja, ele já foi um barco construído por Joseph Smith que já tinha buracos, já tinha defeitos no barco. Quando esse barco começasse a navegar, ele ia encher de água e ia afundar. Era inevitável. Não precisa de ninguém. Nem que o barco estiver vazio, que não tenha ninguém lá dentro, o barco ia afundar igual. Tá? Então não são os ex-mormons que querem afundar esse barco, não. E eu vou dizer para vocês e também para esse ex-presidente da missão, que ele se diz educador, porque ele diz que está trabalhando há 37 anos como educador na igreja. Educador, não, doutrinador, né? Mas ele diz que, relembrando, né, eles recebem um salário muito gordo para isso. Então, eles recebem um salário muito bom para ser educadores na seita mórmon. Mas ele fala que nós queremos afundar esse barco. Vocês acham que esse barco precisa de alguém afundando? Olha, eu acho que se esse barco não tivesse ninguém a bordo, ele afundaria igual. Porque quando Joseph Smith construiu esse barco, ele já deixou uns buraquinhos lá embaixo, lá no casco do barco. A poligamia dele. Vocês depois investigam aí na internet sobre cada um desses buracos. A poligamia de Joseph, que não é o que está lá em Doutrina e Convênios. O que as autoridades da igreja, o salário que elas recebem, que eu ensinei na missão que o clero da igreja não era remunerado, que cada um tinha o seu trabalho. Mas na verdade eles recebem um salário muito bom para servir a Deus como autoridades da sua igreja. Também a igreja não é sincera com o dinheiro que ela investe em milhões e milhões e milhões de dólares na bolsa de valores, né? Investe em outras empresas, também tem as suas próprias empresas. A igreja, ela fatura milhões de dólares. Na pandemia, na época da pandemia, de quarentena absoluta no mundo inteiro, empresas fechando e quebrando, e a igreja, ela cresceu. Se eu não me engano, mais de 20%. Ela cresceu. Então, é outro buraquinho nesse barco, né? Então, eu não preciso afundar o barco afunda sozinho. As pessoas estão descobrindo as coisas. E o barco vai afundar, porque ele já foi feito com defeito. Quando Martin Harris disse que nunca viu as placas de ouro, mas as viu com os olhos espirituais, esse é um buraco no casco do barco, sabe? Também quando Joseph, ele obrigou a meninas de 14 anos, 15, 17 anos, mulheres casadas com marido vivo, a ter relações com eles, dizendo que era um casamento celestial e que Deus tinha obrigado ele a fazer isso, porque senão a família delas não ia ter exaltação e que a igreja deles seria destruída. Ele disse que um anjo apareceu para ele com uma espada e ameaçou ele. E que elas tinham que fazer isso, se casarem com ele, né? Que não era bem um casamento, não era nem no civil. Era um casamento celestial, né? Um casamento espiritual, como eles diziam. Então isso é outro buraco no barco. E o barco tem muitos buracos. E ia afundar igual, sabe? Se eu nunca tivesse estado nesse barco, ele ia afundar igual. Se a Vânia Amor nunca estivesse nesse barco, o barco ia afundar igual. Se todos esses ex-mormons que estão publicando coisas sobre a igreja, que a igreja não conta para você, se eles não contassem nada disso, o barco ia afundar igual, tá? Porque as pessoas vão descobrindo e vão saindo da igreja. Então é impossível que esse barco continue flutuando no oceano
da mentira que é a Igreja Mórmon. Então eu queria dizer para esse educador há 37 anos, mais bem esse doutrinador há 37 anos recebendo um salário muito bom da igreja para trabalhar no sistema educacional da igreja, que o barco está afundando por conta própria, pelo peso próprio das suas mentiras e não pelos ex-mormons, tá? Um beijinho para todo mundo.